Fala, Secatiano, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Obrigado a todos vocês inscritos aqui no canal. Estamos perto para ter 6 mil inscritos, né? É muito importante. E trazer notícias do CRB, né? Para esse jogo importante contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. E o Santos que venceu ontem, Curitiba, né? Por 2-0. Praticamente se confirmou aí o acesso, né? Para a Série A, mas quer buscar o título aí contra o CRB. Né, mas acredito muito que o CRB possa fazer um grande jogo lá na Vila Belmiro e quem sabe arrancar o empate. Até com o empate o Santos pode ser campeão, né? E ressaltando um jogo muito importante pra gente que vai ter ainda aí, né? Que também tem que torcer Regatiano secar aí o Ituano para esse jogo que tem aí, muito importante contra a equipe do América. Isso porque se o Ituano vencer, ele entra na briga. Então, vai ter que dar uma secada aí para o empate ou uma derrota aí do Ituano. Ressaltando também, um que está confirmado também já rebaixado é o Brusque, né? Que perdeu. E praticamente a gente se vê agora uma disputa ali entre CRB e Ponte Preta. Isso porque, como eu falei, o CRB tem um confronto com o Santos e depois o Operário em casa. Lembrando que a Ponte Preta joga em casa com o Sport e depois joga com o Avaí lá no estádio da Ressacada. Ressaltando que o Avaí já está fazendo limpeza no elenco, ressaltando aí mais os jogadores que ele anunciou aí, jogadores reserva, né? Mas mesmo assim é para gente ficar com o olho aberto, né, galera? Já que esse jogo é muito importante para o CRB, isso porque o CRB tem 39 pontos, a Ponte Preta tem 38, né? Caso a equipe da Ponte Preta empata com o Sport, vai para 39, não passa o CRB em saldo de gol. Pode se decidir tudo na última partida. CRB Operário e Avaí e Ponte Preta para quem vai ser rebaixado. Então é um jogo muito complicado, mas o CRB tem que ter atenção aí como vai ser esse time do Santos que vai entrar aí, né, na partida de domingo. Vamos ver o que falou a galera da Rádio CBN Maceió, beleza? Tamo junto, forte abraço, se inscreva no canal, estamos perto para 6 mil inscritos. Conto com você, do 7 anos. Para o CRB foi a Ponte Preta perdendo de virada para o Vila Nova no placar de 2-1. Como está todo mundo com a cabeça inchada com a atuação do CRB contra o Goiás, não vai ganhar mais nenhuma. A torcida para a Ponte perder todos os jogos, então perdeu um já, né? Ficariam faltando 2. A rodada prossegue hoje e nós poderemos ter encaminhamentos aí com essas 3 partidas. A Ponte pode perder mais um, porque se ele empatar um jogo, fica a mesma coisa. Eu vou fazer esse exercício já, mas só para completar aqui. O América joga contra o Ituano hoje. O Ituano tem 34 pontos. Se ele perder, ele não vai ser rebaixado matematicamente, porque ele pode chegar ganhando as 2 próximas partidas a 40 e ele já tem 10 vitórias, né? Então ele chegaria com 40, com 12 vitórias. Mas aí precisaria haver a questão da pontuação. Mas se ele perder, ele não está rebaixado matematicamente. Se ele ganhar, literalmente ele entra na briga, né? Porque ele vai para 37, ficar a 1 ponto da Ponte Preta e a 2 pontos do CRB. Na próxima rodada ele joga contra o Vila Nova fora de casa e termina com o Amazonas em São Paulo. Já o Guarani tem que ganhar o jogo. O Guarani tem que vencer para se manter vivo mais uma rodada. Se ele ganhar, vai para 34. Em 2 jogos restantes ele pode chegar a 40. Se ele empatar, vai para 32, só pode chegar a 38, está rebaixado. E se perder, também, né? E o outro jogo, que é na parte de cima, é o principal da noite, é o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o Ceará. O Botafogo tem 42 pontos. Acho que até se empatar, né? Ele praticamente carimba a sua permanência, vai se vencer, obviamente. E o Ceará é a chance de ouro para entrar no G4. Se o Ceará ganhar o jogo, ele vai para 60, empata em número de pontos com o Sport e vai ganhar no critério de desempate, porque ele passaria a ter 18 vitórias contra 17 da Cachorra de Peruca. Então, isso que você falou da Ponte Preta, Alberto, tem um detalhe aí. Veja só. A Ponte Preta, por isso que esse jogo do CRB com o Santos é um jogo estratégico. E eu vou dizer por quê. Muito. Se a Ponte Preta empatar com o Sport no sábado à noite, ele vai chegar. Por isso que foi importante a derrota ontem. Se a Ponte Preta empatar com o Sport, ela vai chegar a 39 pontos, que o CRB já tem. Os dois têm 10 vitórias. E a diferença hoje de saldo de gols é de 4. O CRB tem menos 9 e a Ponte tem menos 13. E aí o CRB vai jogar com o Santos. E aí por isso que é estratégico esse jogo, no que se refere a saldo de gols, né? Se não puder pontuar, que perca, mas perca ali apertado, para você manter uma margem
de saldo de gols, e aí nós teremos a última rodada com o CRB jogando com o Operário e a Ponte Preta jogando com o Avaí. Eu até coloquei na rede social, rapaz, não sei o quê. Eu acho relevante. O Avaí é o último adversário da Ponte Preta e tá montando o elenco lá. Até citou o Alan Costa, né? Também, porque não traz o Alan Costa. Aqueles que foram citados é um ex-jogador em atividade. E todos aqueles que foram citados são reservas. E segundo o Christian, esqueci lá o nome do repórter que mandou a matéria, outros jogadores serão comunicados hoje. Enfim, mas tá meio que se desmobilizado. Essa desmontagem, eu concordo, o Iverson colocou que assim, são jogadores reservas. Mas é a sinalização que você dá pro campeonato, entendeu? Aí assim, é preciso sempre ficar com a pulga do tamanho do cachorro atrás da orelha no que se refere ao Avaí. É importantíssimo, como você está dizendo, que o CRB pontue. Porque se a Ponte, por exemplo, perder para o Sport e o CRB pontuar, ele obrigatoriamente força a Ponte Preta a ter que vencer o último jogo na rodada. E ficar secando o CRB. E ficar Exato. dependendo Agora, de um não tropeço do esqueçam, CRB. pelo menos até a noite, do Ituano. Sim, concordo. Né? Ele tá na briga. Pode E tem se outro... ele ganhar, ele entra totalmente na briga. Porque tá todo mundo concentrado muito na Ponte Preta. É porque é aquilo que você está dizendo, é a rodada a rodada. Essa movimentação que está acontecendo, por exemplo, o Brusque ganhando ontem, ele ampliava a possibilidade até de alguma coisa, mas o critério de desempate dele é muito Era ruim. muito o Ituano difícil, não. Né? A Ponte, por exemplo, Você tem uma ontem, ideia? perdeu a chance de rebaixar o Guarani. Se o Ituano ganhar o jogo hoje, ele vai ficar pontualmente atrás do CRB e da Ponte Preta, mas no primeiro critério de desempate ele já ganha. Que ele chega a 11 vitórias se ele vencer hoje, e a Ponte e o CRB só tem 10. Por exemplo, com o CRB. O CRB fez uma final de Copa do Nordeste. E a gente ouviu muita coisa de que o jogo mais importante do CRB era o jogo com o Ituano. Sim. Pô, é pra ser rebaixado, não é pra ser rebaixado, mas não pode ser. Se você faz uma final de Copa do Nordeste, o principal jogo da sua temporada é essa final. Aí, quando você diz que o principal jogo é o jogo com o Ituano, você apequena o time. Porque você brigando para evitar um rebaixamento, enquanto você teve uma final de competição. Uma final de Copa do Nordeste. A representação é hoje à tarde, o CRB se representa, começa toda essa preparação, e a viagem a princípio está marcada para o sábado. Aí faz uma como você bem disse, uma escala, desce no aeroporto, pega um ônibus ali, e eu fiz questão de perguntar se o CRB iria ficar na capital e só ir no dia do jogo, já que é próximo, ou se ele iria direto para Santos. E a programação inicial, caso ela não tenha mudado, o CRB vai direto para Santos, vai fazer o treino em Santos mesmo, chega lá no sábado, na sexta-feira, o embarque confundido, sexta-feira o embarque, chega lá na sexta-feira mesmo e já vai direto para Santos. E aí no sábado faz um treino lá mesmo no interior, na cidade de Santos, para enfrentar a equipe local no domingo. Para esse jogo, o CRB já sabe que não vai contar com o atacante Léo Pereira, que tomou o terceiro cartão amarelo, e a gente vai saber ao longo da semana, pouca gente tem se preocupado com isso, mas vale lembrar que o Hereda deixou o jogo sentindo a coxa. Ele deu um pique ali no final do jogo e acabou botando a mão na coxa, sentindo ali um incômodo. Aparentemente parecia ter sido algo leve, algo assim que não tem mais gravidade. Pediu para ser substituído, que faltavam poucos minutos para acabar o jogo, mas é nessa semana aí de reapresentação agora que a gente vai ter certeza se ele vai ou não para o jogo. Repito, acho, pelo que eu vi, não é informação, que não parece ter sido nada grave, mas claro que aí a gente tem que ficar atento. E seria um baita de um problema. Por quê? Porque você vai perder o seu principal lateral, que é do lado direito, e automaticamente você não tendo Hereda, você vai ter que tirar o Matheus Ribeiro da esquerda, trazer ele para a direita, e aí você traz um problema, que é utilizar o Rião ou o Formiga. Esse é o maior dos problemas, né, Roberto Oliveira? É uma realidade, né? Infelizmente, a gente tem que falar. Se o time perdeu, se o CRB não contar com o Hereda no jogo, aliás, dependendo, fala assim, Hereda, no sacrifício, joga também, aí, pô, joga aí. Muita gente, faltam 2 jogos e sacrifício. Sabe, tem muita gente pendurada, Iverson, para esse confronto. Salvo engano, são 1, 2, 3, são 4 pendurados. Mas titulares. Os titulares hoje seriam o Matheus Albino e o Matheus Ribeiro. Menos mal, né? Menos mal, mas assim, também precisa ser inteligente nesse jogo. Sim, concordo. Né? Porque, queira ou não, esse jogo não rebaixa o CRB.
Então você não pode ter problemas pro último e decisivo jogo, né? Então assim, o risco de expulsão, o jogo tá pegado, os caras estão na vibe, tem que ter toda essa inteligência para esse momento, né? A arbitragem está prejudicando, aí o cara vai gritar com o árbitro vai dar um amarelo, depois o cara faz uma falta, é expulso. Então assim, essas coisas precisam ficar muito marcadas para o grupo todo, para o elenco, de que a decisão é aqui. Rebaixar ou não, a decisão vai ser aqui. Você pode vir para a situação melhor ou pior, mas que a decisão é aqui. E que o prejuízo de você ter jogador expulso, ter jogador machucado, por exemplo, de boa, o Hereda vai para o sacrifício, numa situação como essa, eu não iria. Eu não pensaria no Hereda num sacrifício. Porque se ele corre o risco de estourar, ou de abrir a perna, ou de ter uma contusão pior num jogo contra o Santos, aí você trazer para o jogo de Maceió esse desfalque do Hereda e ter que utilizar o Matheus Ribeiro num lado e usar o Formiga, é pior jogar aqui nessas circunstâncias, entendeu? Então, nessa hora, é preciso que você pense pouco com o fígado e seja mais racional possível. Eu tenho esse jogador, esse cara tá correndo risco. Não vou com ele. Eu prefiro segurar esse porque a minha decisão é no próximo jogo. E tem um detalhe que muita gente vai pensar, o CRB tem que ir para pontuar, eu concordo. Só que se você tá vendo ali que não vai conseguir pontuar, seja empatar ou perder, na situação atual em que se encontra, você tem que não perder o mínimo possível, 1-0, 2-1, que é justamente por conta do saldo de gols. Eu acho sim que é possível você conseguir pontuar, é difícil, muito difícil, que é o jogo que o Santos, com empate, tudo indica que ele possa ser campeão, mas é um jogo que ele não vai querer ser campeão empatando. É um jogo que diante do seu torcedor, ele vai querer ganhar, vai querer pela dar pressão show, que existe exatamente. lá, né? Vou dar um conselho ao Hélio dos Anjos, que eu sei que tem muita gente lá do CRB que ouve a gente. Rapaz. Assista o VT completo de Bahia e CRB, semifinal da Copa do Nordeste. Assista padrão, concordo. e aplique exatamente do mesmo jeito como é que tem concordo. que ser. Não invente de ficar fazendo marcação alta, não invente de jogar de igual para igual, que vai levar atraso. Joga recuado, joga fechado por uma bola. Se essa bola não aparecer também, não tem problema. Mas tem que jogar fechado. Eu tenho dito muito o seguinte do Hélio dos Anjos, que a jogada que o CRB tem é dar no Léo Pereira para ele correr. Mas guardado as devidas proporções, se você for ver o Santos, dar a bola pro Guilherme para ele correr. E se você for jogar na linha alta com o Guilherme, que talvez seja o melhor beirado da Série B, aí eu concordo contigo. Vai ser fumo e vai ser fumo grande. Então é um jogo assim que eu concordo com você. Não é um jogo para discutir futebol, é um jogo para ser extremamente resultadista. Esse jogo não podia ser em São Paulo, não? Na capital? Na capital, Por quê? Inclusive, eu sempre falava isso. O pessoal falava, se for no Allianz Parque vai ter mais torcida, mas na minha visão é muito mais pressão você jogar na Vila, Caldeirão, pequenininho ali, ao sapão, do que jogar no Allianz Parque.